Olá, eu me chamo Aline, sou enfermeira, integrante do Serviço de Educação Permanente Multidisciplinar do Hospital Federal Cardoso Fontes e vou estar acompanhando vocês nesse primeiro módulo sobre a técnica de sondagem nasointeral. Bom, o objetivo desse módulo é descrever a técnica para a sondagem nasointeral e ao final dele você vai encontrar uma atividade para exercitar o conteúdo apresentado, não deixe de participar. A sondagem nasointeral é a inserção de uma sonda pelo nariz até o trato intestinal, geralmente realizada à beira-leito do paciente. É um procedimento de prescrição médica e tem como finalidade a oferta de suporte nutricional e medicamentoso a pacientes que possuem o trato gastrointestinal funcionante, mas que por algum motivo não conseguem manter a ingestão oral adequada. As sondas nasoentéricas, elas apresentam tamanho médio e longo. As de tamanho médio são utilizadas para alimentação e administração de medicamentos e as longas para aspiração de conteúdo intestinal. Aqui nós temos duas figuras retiradas da internet. Essa primeira é um corte do estômago, mostrando aqui a grande curvatura do estômago, o piloro, o esfíncter pilórico e a primeira porção do duodeno. Aqui ao lado, só para a gente relembrar um pouquinho da anatomia, apesar de ser um esqueminha que começa aqui pela cavidade oral, né? Mas a gente considerando uma sonda nasointeral, cavidade nasal, desce, esôfago, estômago, grande curvatura, piloro ou esfíncter pilórico, a sonda até aqui, antes do piloro, do esfíncter pilórico, é considerada sonda nasogástrica, tá? Passou do piloro, sonda nasointeral. Então, grande curvatura do estômago, piloro ou esfíncter pilórico, primeira porção do duodeno, e a gente vai descendo para formar o C, segunda, terceira, jejum. Tá? Só para a gente lembrar rapidinho. Então, a sondagem nasointeral, ela é um procedimento invasivo que envolve riscos ao paciente, requer cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica, conhecimentos científicos e capacidade de tomar decisões imediatas. A normatização da atuação da equipe de enfermagem na sondagem nasoentérica, ela é disposta na resolução COFEN número 619 de 2019 e quando a gente fala de equipe de enfermagem, ela é ação privativa do enfermeiro, tá? Então a técnica, a inserção da sonda nasointeral é ação privativa do enfermeiro. O técnico de enfermagem vai auxiliar o enfermeiro na execução da técnica e vai realizar os cuidados de enfermagem prescritos pelo enfermeiro. Aqui a gente tem uma figura retirada também da internet para exemplificar uma sonda nasointeral. E o que eu gostaria de conversar com vocês? Que apesar dos vários benefícios documentados sobre a sondagem nasointeral, ela agrega riscos à segurança do paciente. Ela é um procedimento relativamente simples, mas que pode se tornar automatizado durante a nossa prática assistencial, trazendo riscos para o paciente. A gente sabe que o processo de trabalho dos profissionais de saúde, ele é exaustivo, tem uma rotina muito pesada, tem uma pressão de tempo, múltiplas atividades, vários turnos, envolve muita fadiga, falta de recursos humanos, materiais, tecnológicos, de treinamento. Você que está no mercado de trabalho sabe muito bem do que eu estou falando. E isso envolve riscos. Por isso, faz necessário um movimento crítico sobre as nossas atividades, as nossas práticas. A gente está sempre aqui realizando um exercício de revisão, vendo o que a gente pode melhorar, um exercício reflexivo para a gente adotar práticas seguras, minimizar os riscos aos nossos pacientes, ao usuário final e ofertar uma assistência de saúde de qualidade.
Não é objetivo desse primeiro módulo a gente falar sobre eventos adversos, mas eu acho muito importante, até para a gente poder prestar atenção na técnica, né? Por que é importante a gente realizar uma técnica adequada? Justamente para minimizar os riscos. Então, na literatura, a gente encontra uma vasta descrição sobre eventos adversos relacionados à sondagem nasointeral, principalmente complicações respiratórias, broncoaspiração, pneumonia, pneumotórax, complicações esofágicas, faríngeas, perfurações intestinais, perfuração intracraniana, principalmente em pacientes vítimas de trauma, com fratura de base de crânio, com ruptura da placa cribiforme, obstrução da sonda, conexões incorretas. A gente encontra na literatura relatos de caso de conexões de dietas interais em dispositivos endovenosos. Eu encontrei também um relato de caso, isso aconteceu fora do Brasil, da conexão de um circuito de oxigenoterapia de alto fluxo na sonda nasointeral, que provocou uma lesão muito importante no paciente, que precisou de uma cirurgia de emergência, lesões por pressão relacionada à fixação e fixações incorretas. Eu trago para vocês, eu destaco para vocês um resultado bem interessante, na verdade preocupante, de uma pesquisa realizada no Brasil, que foi publicada esse ano, no ano de 2021, onde os autores, uma pesquisa integrativa, né, de revisão integrativa, onde os autores destacaram 67 publicações científicas, sendo que a maior parte era oriunda dos Estados Unidos e do Reino Unido, todas de língua inglesa, e nessa revisão integrativa, eles evidenciaram o relato de 16 artigos que registravam óbitos que tinham como principal causa de morte o manuseio incorreto da sonda nasointeral. Esse é mais um dado que eu trago como para a gente ver a importância da revisão, da gente estar repensando as nossas práticas no dia a dia. Então, continuando, né, falando sobre a técnica segura, porque a gente não quer a ocorrência de eventos adversos, a técnica segura para a realização da sondagem nasointeral. O que a gente vai precisar? Equipamentos de proteção individual, vastamente conhecidos, né? Máscara cirúrgica, óculos de proteção, avental descartável, luvas de procedimento, bandeja, cotonete, gás e soro fisiológico para limpeza das narinas, abaixador de língua, catéter nasointeral, uma caneta permanente ou esparadrapo e um adesivo para fixação nasal ou esparadrapo. A gente sempre dá preferência ao esparadrapo hipoalergênico, tá? Sobre a descrição das atividades, a gente precisa checar a prescrição médica. Como eu falei, né, anteriormente, é um procedimento de prescrição médica. A gente precisa checar a identificação do paciente, verificar registros nos prontuários quanto a complicações, variações anatômicas, realização de cirurgias prévias, trauma ou câncer. Avaliar as condições do paciente, nível de consciência, padrão respiratório, padrão cardiovascular, sistema digestório, isso em busca de facilitadores ou dificultadores, tá? Verificar as condições do ambiente, se esse ambiente possui uma luminosidade adequada, se tem ausência de ruídos para poder facilitar a comunicação entre o profissional e o paciente, se tem dispositivo para elevar a cabeceira. Algumas camas mais antigas precisam daquelas manivelas, outras mais modernas a gente consegue fazer essa alteração de elevação da cabeceira através de um controle remoto. A gente precisa explicar ao paciente sobre o procedimento e possíveis sensações, explicar o que é a sondagem nasointeral, o que é uma sonda nasointeral, para que ela serve, por que esse procedimento vai estar sendo realizado nele. Desde o início mesmo, vai ser introduzido pela narina, a porção distal vai ficar localizada em tal lugar, o que ele pode sentir, questão de desconforto, ânsia de vômito, náusea. É importante também você manter uma comunicação adequada. Esse paciente, durante o procedimento, não vai poder conversar com você, mas você pode estabelecer alguns gestos
de positivo, negativo, se você pode continuar com o procedimento, sempre olhando no olho desse paciente, avaliando se é necessário você parar um pouquinho para promover o conforto, minimizar o desconforto, na verdade, né? A gente precisa planejar e separar os insumos necessários, higienizar sempre as nossas mãos. Nós vamos precisar nos paramentar com os EPIs que nós já descrevemos anteriormente. Importante inspecionar as narinas desse paciente, procurando algum sinal de obstrução, de trauma recente, de sujidade. Organizar todo o material que vai ser utilizado próximo ao paciente, em local apropriado, sempre se atentando às boas práticas. Verificar a integridade da sonda nasointeral antes do procedimento. Realizar a medição da sonda nasointeral, ou seja, determinar a extensão necessária para que o dispositivo atinja a porção intestinal desejada. Como é que a gente faz? A gente encontra na literatura a indicação do método Shen. Então aqui no esquema que a gente tirou da internet, ó, ponta da orelha, ponta do nariz, perdão, lóbulo da orelha, descendo apêndice tifoide, acrescenta-se mais 20 a 25 centímetros, tá? Nesse outro aqui, ó, ponta do nariz, lóbulo da orelha, desce até o apêndice tifoide, no finalzinho desse osso aqui entre as costelas, acrescenta-se mais 20 a 25 centímetros. A gente precisa, depois que estabelece o comprimento desejado, a gente precisa marcar essa sonda, né? E essa marcação, conforme o material que a gente descreveu anteriormente, pode ser feita com caneta permanente ou com um pedaço de fita adesiva. Muito importante posicionar o paciente, de preferência na posição de Fowler ou semi-Fowler, tá? Na impossibilidade, decúbito lateral direito. A gente precisa lubrificar a narina escolhida com gel anestésico ou gel hidrossolúvel. A literatura traz para a gente algumas pesquisas que utilizaram, pesquisas comparatórias, né, na verdade, entre a utilização do gel anestésico e do gel hidrossolúvel. Então, a gente encontra benefícios relacionados ao gel anestésico, menos dor na passagem da sonda nasointeral, no local da narina, e diminuição do reflexo de vômito. Lógico que, se realizada de forma correta, tá? Então, como é que a gente vai fazer? Se a gente tiver disponível gel anestésico, a gente vai passar esse gel anestésico na narina escolhida e vai aguardar de 3 a 5 minutos. Se você passar o gel anestésico e logo em seguida introduzir a sonda nasointeral, ele vai funcionar só como um lubrificante. Então, é muito importante se atentar a isso. A gente também encontra estudos que indicam a aplicação de anestésico spray na orofaringe do paciente. Isso para reprimir o reflexo de vômito durante a passagem da sonda. Também encontramos indicações de colocar na boca do paciente pedaços de gelo poucos minutos antes do procedimento. Também é uma alternativa que pode facilitar a execução da sondagem nasointeral e proporcionar mais conforto ao paciente. Seguindo, elevar a ponta da narina do paciente e introduzir a sonda nasointeral até a marcação efetuada, com a caneta permanente ou com a fita adesiva. Avançar o catéter suavemente ao longo do assoalho da narina, paralelamente ao septo. Quando a sonda atingir a nasofaringe, instruir o paciente a abaixar um pouco a cabeça. Se for um paciente que não esteja interagindo com o profissional, a gente executa esse movimento para ele. Outras alternativas encontradas na literatura: encorajar a respiração pela boca ou oferecer água através de um canudo, sempre atentando para a avaliação clínica individual de cada paciente, o raciocínio crítico do profissional, tá? Uma outra alternativa que a gente encontra na literatura,
menos usual, provavelmente. Eu, na verdade, nunca nem vi nenhum profissional fazendo isso, mas a gente está trazendo essa alternativa para vocês, é a utilização da colher fria em pacientes com restrição hídrica. Então, a colher fria encostada na língua do paciente, ela promove um reflexo de deglutição que facilitaria a inserção da sonda nasointeral. Inspecionar a cavidade oral com abaixador de língua para verificar, na verdade, se a sonda não enrolou na faringe ou na boca, retornar a cabeça do paciente à posição ereta, fixar a sonda nasointeral de acordo com o protocolo institucional, e aí eu já vou voltar nisso, e deixar o fio guia dentro do catéter até a confirmação do posicionamento correto, porque na ponta distal do catéter nasointeral tem uma ogiva de tungstênio. E essa ogiva, quando a gente realiza o exame de imagem, o exame radiológico, ela facilita a visualização da porção final da sonda nasointeral. Então, a gente nunca tira o fio guia de dentro do catéter antes da confirmação do posicionamento correto. Sobre a fixação da sonda, o que eu quero trazer para vocês? Não há consenso para sugerir a técnica ou o dispositivo mais adequado, um ao invés do outro, né? Mais comumente, a gente acaba utilizando as fitas adesivas ou os dispositivos de fixação comerciais. Mas a gente encontra nos Estados Unidos e na Europa alguns estudos que realizam comparação com o método de fixação chamado freio nasal. Então, são estudos que comparam o freio nasal com as fitas adesivas. E esses estudos, eles apontam uma maior custo-efetividade com relação ao freio nasal, um tempo mais longo para a ocorrência de determinadas falhas e a diminuição da ocorrência dos deslocamentos intencionais ou das remoções acidentais. Então, a gente sempre preconiza o que foi instituído pelo hospital, pela instituição, tá? Isso aqui é só uma curiosidade, não é uma prática que a gente tem costume de usar aqui no nosso país. Esse freio nasal a gente utiliza, sim, mais rotineiramente as fitas adesivas ou os dispositivos de fixação comerciais, mas eu estou trazendo para vocês essa informação que nos Estados Unidos e na Europa eles usam de forma abundante o freio nasal. Então, continuando na descrição das atividades, a gente precisa medir o comprimento da sonda exposta e documentar no prontuário. Isso porque, se for verificado o aumento do comprimento da sonda exposta, isso pode indicar um deslocamento. Então, a literatura aponta que um aumento de comprimento superior a 5 centímetros já é causa de preocupação e a gente precisa verificar o posicionamento dessa sonda, tá? Posicionar o paciente em decúbito lateral direito, isso vai favorecer que os movimentos peristálticos do estômago impulsionem a extremidade do catéter através do piloro ao duodeno. A gente encontra na literatura também uma margem de tempo bem diferenciada, mas entre 3 a 24 horas. Solicitar radiografia de abdômen para a confirmação do posicionamento da sonda nasointeral. Isso é uma coisa que a gente vai conversar também um pouquinho mais à frente. Se for instituído no seu local de trabalho a radiografia como método confirmatório, o importante é que a gente aguarde pelo menos 3 horas para a realização desse exame, considerando o que eu acabei de falar, tá? O tempo de migração da sonda nasointeral. A seguir, tem um vídeo bem interessante, bem curtinho, sobre a avaliação do posicionamento da sonda nasointeral. Eu vou pedir para vocês assistirem esse vídeo e depois a gente continua conversando um pouquinho sobre os métodos de confirmação de posicionamento. Saudações a todos, meu nome é Jezreel, sou médico radiologista e neste vídeo para estudantes e profissionais da área de saúde vamos conversar um pouco sobre posicionamento de sonda nasointeral.
Normalmente é passada a sonda nasointeral e depois faz-se uma radiografia simples do abdômen para verificar o posicionamento, se está adequado ou não. Antes de mostrarmos as imagens da radiografia, vamos fazer uma breve revisão anatômica no nosso velho conhecido cadáver virtual. Nós temos aqui um corte coronal, aqui o tórax, aqui o abdômen, e nós temos aqui exatamente o esôfago, a porção distal do esôfago, e a transição do esôfago para o estômago. Então aqui esôfago, aqui estômago. Aqui o fundo gástrico, aqui a cárdia. Aí vamos acompanhando o estômago. Veja, estamos aqui no estômago. Então até agora corpo gástrico. Aqui o antro. Vamos acompanhando. Aqui o piloro, veja como mudou aqui, né, as pregas gástricas, veja quando da passagem no final do antro pro piloro muda, aqui a musculatura fica bem espessa e as pregas praticamente somem. Então é o esfíncter pilórico aqui. E para cá, estômago. Continuando aqui duodeno. Então temos a primeira porção do duodeno, que é o chamado bulbo duodenal. Veja que aqui está o pâncreas, aqui está a cabeça do pâncreas, colo do pâncreas, para cá corpo do pâncreas. Vamos continuando aqui no duodeno, aqui a segunda porção do duodeno. Aqui a terceira porção do duodeno. Aqui a quarta porção do duodeno. E aqui a transição entre o duodeno e o jejuno. Então você observe que faz um desenho de uma letra C. O duodeno faz um desenho aqui de uma letra C. O duodeno faz então o desenho de uma letra C. Outra coisa super interessante é que se a gente vier na coluna aqui, vamos colocar aqui a setinha na coluna vertebral. Nós temos aqui o estômago, temos aqui a coluna. Vamos acompanhar então a projeção da coluna e você vai ver que, veja, o piloro é um pouquinho à direita da coluna. A projeção da coluna está aqui na seta. O piloro é um pouquinho à direita da coluna. E o duodeno, a primeira porção do duodeno, a segunda porção do duodeno aqui, é toda ela à direita da coluna. Então isso é muito importante para a gente identificar na radiografia, porque a gente consegue ver a coluna na radiografia. Ok? Então agora vamos lá às nossas imagens. Então temos aqui nesse desenho uma sonda nasoenteral. Observe, ela é passada pelo nariz, desce pela faringe, esôfago. Se ela ficar parada aqui no estômago, ela vai ser um tubo ou uma sonda nasogástrica. Se ela passar pelo piloro, ela já é chamada de nasoenteral. Então ela passa pelo piloro, que está à direita da coluna vertebral, a coluna fica aqui, à direita, passa pelo piloro, faz a primeira, segunda, terceira porção, aí faz a quarta porção, faz a curvatura com o jejuno. Então a extremidade da sonda, que ela tem uma marquinha, você vai identificar para saber se está no duodeno, se está no jejuno, se está no estômago, seguindo esse caminho anatômico. Aqui no estômago é muito variável e a sonda pode se enrolar aqui, pode estar mais à esquerda, mais à direita, é muito variável, porque essa porção do estômago ela é relativamente solta, relativamente frouxa, ela varia muito de posição. O jejuno também varia bastante de posição, mas aqui, principalmente a primeira e a segunda porção do duodeno, elas não variam muito de posição, porque elas são relativamente fixas ali à direita da coluna. Então vamos ver aqui. Veja nesta radiografia.
Aqui está a sonda, né? Desce aqui pelo trajeto que é do esôfago, entra no trajeto que é do estômago, vem, aqui atravessou a coluna, veio para a direita, então aqui já é duodeno. Então estamos no duodeno. Primeira porção, a segunda porção, que é vertical, a terceira porção, aí ela sobe, a quarta porção, então está aqui junto da transição duodeno-jejunal, a extremidade dessa sonda. Uma sonda nasoenteral. Vamos aqui a esse outro caso. Vem aqui a sonda no trajeto do esôfago, estômago, a gente vê até gás no estômago aqui. O estômago, no trajeto do estômago, vem, passou da coluna, passou do piloro. Portanto, aqui já é duodeno. Primeira porção do duodeno, segunda porção do duodeno, aqui, terceira porção do duodeno, aí subiu, foi para a quarta porção do duodeno e aqui já jejuno. Então, essa extremidade está no jejuno, ok? Aqui desse lado temos uma sonda nasogástrica. Veja aqui o trajeto no esôfago, entrou no estômago, curvou para cá, está no fundo gástrico aqui. Temos aqui uma nasoentérica, veja aqui, no estômago, cruzou aqui a coluna, passou para o lado direito da coluna, já está na região do piloro, passou para o duodeno, né? Aqui já é duodeno, primeira porção do duodeno, segunda porção do duodeno, terceira porção do duodeno, deu uma subidinha para a quarta porção do duodeno, isso é muito variável, tem os pacientes que sobe bem, outros é quase retificado, e para cá já jejuno. Então, fez a letra C, é duodeno. Fez a letra C, é duodeno. A hora que faz a volta ao contrário aqui, já é jejuno, ok? Então, nesse vídeo, o objetivo foi mostrar aí o posicionamento de sondas nasoentéricas. Neste vídeo era isso, obrigado e até o próximo. Vocês acabaram de assistir o vídeo mostrando o método de confirmação do posicionamento da sonda nasoenteral através do raio-x de abdômen. E agora a gente chega naquele momento que eu conversei com vocês, que às vezes se faz necessário um movimento crítico, né, um exercício reflexivo sobre as nossas práticas e as nossas atividades. Por quê? Estudo comprovou que 88% dos enfermeiros eles estão utilizando métodos não baseados em evidências científicas para a confirmação do posicionamento da sonda nasoenteral, levando a danos graves ao paciente e o levantamento de uma importante preocupação com relação à segurança. Não existe um padrão universal de prática para verificação à beira-leito, porque cada método ele vai possuir suas limitações, assim como cada unidade de saúde também vai possuir as suas limitações. No entanto, há consenso entre as diretrizes internacionais que nunca devem ser utilizados para a confirmação de posicionamento das sondas nasoenterais inseridas cegas a ausculta, que é o teste de Washington, que nada mais é do que o método mais utilizado aqui no nosso país, que a gente injeta ar através de uma seringa pela sonda nasoenteral e realiza a ausculta concomitante na região epigástrica com auxílio de um estetoscópio. A inspeção visual do aspirado, porque algumas medicações elas alteram a coloração do aspirado e a gente vai precisar do senso crítico, do raciocínio crítico do profissional da saúde para poder estar realizando essa correlação, tá? E o teste com copo d'água, que é colocar a ponta da sonda nasoenteral, né, que ficou exteriorizada dentro de um copo d'água para ver a presença de bolhas ou não, predispondo a localização da sonda nasoenteral na árvore traqueobrônquica. Então, a gente tem como recursos descritos na literatura a pH-metria, que é o teste de pH do aspirado, técnicas endoscópicas, fluoroscópicas, ultrassonográficas e eletromagnéticas, ressaltando
reiterando, na verdade, que o método de primeira escolha para a confirmação do posicionamento da sonda nasointeral deve ser a radiografia de abdômen. Então, com relação a essas técnicas aqui, bem brevemente, a técnica eletromagnética nada mais é do que um método que inclui um dispositivo eletromagnético na ponta da sonda, que vai transmitir uma imagem para a tela, um monitor, do caminho que a sonda está fazendo, e a gente consegue realizar um acompanhamento real. Assim como a técnica endoscópica permite também a visualização em tempo real durante a inserção da sonda nasointeral, porém tem um custo alto, porque o paciente precisa ser sedado. Na técnica fluoroscópica, a gente também consegue acompanhar em tempo real, mas é uma técnica que a gente não consegue realizar à beira-leito. Ela é realizada por meio de contraste solúvel em água, e aí também é uma técnica que tem um custo alto. Um outro recurso é o ultrassom, que pode ser utilizado em 2 momentos, tanto em tempo real, através do transdutor, passando pelo tórax do paciente, chegando até o abdômen, a gente consegue fazer em tempo real, acompanhando o trajeto da sonda, ou depois da passagem da sonda, a gente consegue verificar o posicionamento também. Aqui ao lado tem algumas informações, tá, sobre pH e coloração do aspirado gástrico, intestinal e líquido pleural, para vocês saberem, conhecerem. Vocês vão perceber que, com relação à coloração, quando a gente fala da avaliação visual do aspirado, pode se tornar um pouco confusa. O pH não, o pH a gente consegue ter uma precisão melhor, lembrando que medicamentos inibidores do ácido podem alterar também esses valores e coloração. Aqui eu trago 2 informações que eu acho bem relevante. Isso aqui esse quadro foi retirado de um guideline da Associação Americana de Enfermeiros de Emergência e traz informações baseadas também em evidência, assim como nós falamos anteriormente, classifica a radiografia para confirmação como método de confirmação do posicionamento da sonda nasointeral como nível A, tá? Padrão ouro. Depois nós temos o teste de pH, depois nós temos a utilização do ultrassom. O aspirado gástrico, como eu falei para vocês, aquela questão da coloração, do visual do aspirado, ela tem um nível de evidência C. E o método mais utilizado no nosso país, que é o método auscultatório, o teste do Osh, ele não é recomendado, tá? Esse estudo aqui, ele é muito interessante. Foi uma revisão de 14 guidelines e todos esses guidelines concordaram que o raio-x é o teste mais preciso para avaliação do posicionamento da sonda nasointeral. Dos métodos não radiográficos, ele destaca o mais favorecido é o teste de pH, também citado aqui em cima nesse quadro, e o menos indicado, o teste de ausculta ou teste de Wash, também aqui como no guideline da Associação de Enfermeiras Americanas, como não recomendado. Bom, para a gente finalizar a nossa descrição das atividades, depois que a gente realizou toda a técnica para a inserção da sonda nasointeral, nós vamos nos desparamentar, higienizar as mãos com água e sabão, realizar registros pertinentes no prontuário, tudo relacionado a esse cuidado, a realização do procedimento, qualquer tipo de intercorrência, o comprimento da porção externa da sonda nasointeral para acompanhamento diário, isso é muito importante. E após a confirmação do posicionamento correto da sonda nasointeral
de acordo com o protocolo institucional, a gente pode retirar o fio guia e liberar o uso dessa sonda para prescrição médica e prescrição dietética. Bom, aqui nós finalizamos a nossa parte teórica. Eu convido vocês para realizarem um exercício, que é um caça-palavras, para exercitar o conteúdo que foi apresentado até o momento. Logo em seguida tem um gabarito e a seguir um resumo bem curtinho sobre tudo que foi dito. Eu espero que tenha sido um momento proveitoso. E logo depois desse vídeo, nós vamos nos encontrar novamente num vídeo que a gente vai apresentar a parte prática da técnica que foi descrita nesse primeiro módulo. Tchau!